Me chamo Sara Silva, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço Coisa de Mulher à Luz da Bíblia, onde vamos juntas estudar temas importantes para o nosso dia a dia, principalmente que vão nos fortalecer, nos fazer sabedoria para sermos mulheres de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser. Se você está aí com a sua Bíblia na mão, ótimo, se não já pega a sua Bíblia para você marcar alguns textos importantes que nós vamos estudar juntas hoje. Eu gosto muito do livro de Provérbios, tiro vários aprendizados para a minha vida. É claro que nós estamos em constante processo, sempre vamos errar em um momento ou outro, mas o importante é que a cada dia estejamos aprendendo um pouquinho mais, evoluindo um pouquinho mais, aperfeiçoando algumas coisas e assim nos tornando mulheres mais virtuosas, que esse é o propósito de Deus para mim e para você. E vamos abrir lá em Provérbios 19, versículo 13. Talvez você já ouviu falar sobre esse verso, mas ele traz pra gente uma reflexão muito importante. Uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Você já teve uma goteira na sua casa? Eu já morei em algumas casas que vez ou outra a gente tinha uma goteirinha que a gente precisava consertar, mas aqui ele fala que uma goteira que não para. Quando começa uma goteira na nossa casa, enche de água ali, incomoda se você tá dormindo aquele barulhinho, né, pingando, incomoda o seu sono e assim é uma mulher briguenta. Ela incomoda todos que estão ali à sua volta. Ela traz desconforto para as pessoas da sua casa e ela incomoda muito as pessoas que convivem ali com ela. E aí o capítulo 21, ele complementa ainda mais esse texto, falando o seguinte: melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta. Então lá ele falou que a mulher briguenta, ela é como uma goteira que não para, e aqui ele fala que é melhor você morar no canto do terraço, lá no fundo, afastado, sozinho, num lugar desconfortável, do que com uma mulher briguenta. Será que eu e você, nós temos sido essa mulher dentro da nossa casa? Isso é muito sério, gente, porque veja só, você não ia se sentir feliz em um ambiente onde tivesse ali pessoas à sua volta sempre brigando, irritadas. E será que você tem sido esse tipo de mulher que tudo você tá brigando, tudo te incomoda, o tempo inteiro você tá brigando com teu marido, com seus filhos? Será que eles olham pra você e veem você esse tipo de mulher? E aí o versículo 19, ele ainda traz o seguinte: é melhor morar numa terra deserta, lá no deserto, onde não tem nada. O deserto é extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite, um lugar extremamente hostil, do que com uma mulher briguenta e geniosa. Eu sei que muitas vezes, em alguns momentos da vida, nós temos nos portado dessa maneira, de forma briguenta, de forma geniosa, onde a gente acha que tá certo a nossa forma de falar, a nossa postura com o nosso marido, com os nossos filhos. E aí eu falo pra você que se você é esse tipo de mulher, talvez você tenha lutado já há muito tempo contra esse seu gênio, esse seu jeito, e você fala assim: Sara, eu já tenho tantos anos, eu nunca consegui mudar. Ou simplesmente você diz: não, eu não consigo mudar, esse é o meu jeito. As pessoas que precisam me aguentar, me tolerar do jeito que eu sou. Só que é muito desagradável nós sermos esse tipo de mulher. E quando nós somos mulheres cheias do Espírito Santo, mulher virtuosa, uma mulher obediente e submissa ao Senhor, uma mulher que tem um relacionamento íntimo, profundo e contínuo com Deus, ele passa a trabalhar no nosso coração. Ele consegue ir moldando esse jeito geniosa que você tem, esse jeito irritadiço que você tem, de estar sempre brigando com as pessoas. E muitas vezes a gente se preocupa em ser uma pessoa agradável, né, para os familiares mais distantes, para o pessoal do trabalho, amigos, mas a gente esquece que as pessoas mais importantes da nossa casa é o nosso cônjuge e os nossos filhos. E nós precisamos, acima de tudo, sermos mulheres virtuosas para nossa família. Essa transformação, ela precisa acontecer dentro do nosso lar, em primeiro lugar. E as pessoas que a gente deve tratar melhor na nossa vida é o nosso cônjuge e os nossos filhos. E muitas vezes a gente tem tratado muito mal. Eu sei que a gente tem a correria do dia, tem várias responsabilidades, compromissos. Então, às vezes você já chega em casa extremamente cansada do dia que você teve, mas muitas vezes a gente tolera
tolera muitas coisas, por exemplo, no nosso local de trabalho. Por mais que a gente não goste de algumas coisas, você não é ríspida com as pessoas, você não maltrata o seu chefe, os seus colegas, mas aí quando você chega em casa, você quer descontar tudo isso no seu cônjuge e nos seus filhos. E essa não é a postura da mulher sábia, virtuosa e temente ao Senhor. Eu quero te convidar a você se colocar nessa posição de se permitir ser moldada e transformada pelo Senhor. Porque é isso que Ele faz quando a gente permite que Ele faça morada na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente. Desenvolver essas virtudes não é algo natural nosso, porque nós somos falhas, nós somos humanas, nós somos geniosas e nós somos pecadoras. Nós nascemos em pecado, então é o nosso natural, é a nossa natureza humana termos esses defeitos de caráter. Mas a partir do momento que eu me disponho a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que eu peço a Ele a sabedoria divina, que Ele me encha do Espírito Santo e me transforme naquilo que eu não posso, naquilo que eu não tenho forças para fazer sozinha, Deus, Ele vai operar essa obra em você. E eu te digo isso porque eu vivo isso todos os dias, né? Essa mensagem que eu trago para vocês é primeiramente para mim. Nós estamos em transformação dia após dia. A partir do momento que nós lemos a palavra de Deus, que nós separamos momentos do nosso dia para estar em oração com o Senhor, Ele vai agindo na nossa vida. Ele vai agindo no nosso coração, Ele vai agindo na nossa mente. E a palavra de Deus, ela é uma palavra transformadora, uma palavra viva. Então, a partir do momento que eu estudo a palavra de Deus, que eu oro, eu vou sendo transformada pelo poder de Deus que vai atuando na minha vida. E é algo muito poderoso, é algo sobrenatural. E por isso que andar com Jesus é viver uma vida de fé, de milagres, de sobrenatural, porque Deus, ele não é humano como eu e você, ele é sobre-humano. Então o amor, o perdão, que são temas que eu vou trazer em outros momentos também importantes para a gente conversar, não é algo natural do ser humano, é sobrenatural, que só se realiza na minha vida a partir do momento que eu permito que Deus opere essa mudança. É a partir do momento que eu vou me relacionando com Deus, através do estudo da palavra de Deus, da leitura diária da palavra de Deus e da oração. E tem um outro texto aqui que eu separei só pra gente finalizar, lá em Provérbios 19, versículo 14. A esposa sensata, ela é uma herança do Senhor. A esposa sensata, ela vem do Senhor. Talvez você não tenha sido essa esposa sensata que a sua casa precisa, os seus filhos precisam, o seu cônjuge precisa. Mas você pode se tornar essa mulher, se você permitir que Deus atue na sua vida, na sua mente, no seu coração. Você pode ser moldada e se tornar essa mulher virtuosa, abençoada, uma mulher que onde você coloca o teu pé, você leva bênção, alegria. Quem não gostaria de ser esse tipo de mulher, não é mesmo? Nós podemos ser esse tipo de mulher a partir do momento que nós nos permitirmos sermos transformadas pelo Senhor. Lembre-se, essa mudança não vai vir pela sua própria força, mas é pelo agir do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.